Vou ver se eu pego um fone, peraí. Tá bom. Então, vocês estão me vendo? Oi, Lu. Não, infelizmente não. A gente está te ouvindo bem. Mas te Não vendo, sei o que não. aconteceu aqui. Acho que tudo foi... Acontece, Lu. Mas acontecer pelo... Sabe aquela coisa, as coisas da vida pandêmica? Mas acontecer tudo ao mesmo tempo, pelo celular e pelo computador, É plano duro. B e plano A é para matar, né? Não, só por Deus. Tô Lu, tentando abrir, gente. Ele tá pensando aqui se ele vai abrir ou não, entenderam? ô, Lu, você Oi. quer sair, voltar de novo? Às vezes a câmera dá certo? Quer tentar? Ele tá rodando aqui, eu não sei. Eu já entrei, vai ser a terceira vez, vamos ver. Tá. Tô tentando de novo. Peraí, gente. Tá bom. Enquanto isso, eu vou contando um pouquinho da programação da noite, tá bom? Dizendo qual vai ser os encaminhamentos para esse momento. Pode ser assim, professora? Pode, querida. Pode Então sim. tá bom. Então tá jóia. Obrigada. Daniela, boa noite, meu bem. Tudo bom? Boa noite, tudo bom com você? Eu estou bem. E você? Como é que você está? Tá jóia? Tudo bem, tudo ótimo comigo. Que bom, que bom. Obrigada. Eu vou começar aqui, tá bom? Passar a programação, enquanto a professora Luciene também vai ajeitando a questão do vídeo, da imagem dela, tá? E aí a gente começa formalmente assim que ela conseguir ajeitar A gente tem um vídeo também das equipes de ajuda, a gente pode ir passando. Faz essa apresentação inicial. Vou fazer começa, isso. Só para não atrasar, tá bom? Tá bom, Obrigada. pode deixar. Imagina, eu que agradeço. Então, pessoal, boa noite para todos e para todas. Eu sou a Soraya Campos, gestora de projetos da Conviver e Mais, e eu começo compartilhando com vocês a programação agora desse período noturno, tá? A gente teve um ajuste na programação, então a gente está começando agora às 7 horas da noite, a gente segue até às 8 com a palestra A Importância do Protagonismo dos Alunos durante a Pandemia, junto com a nossa querida professora Luciene Tonheta e com a Daniela Vanetti, que estão já aqui conosco. E como nada é por acaso, a gente fez um ajuste ao tempo, também necessário, em virtude da ocorrência durante o dia, mas a gente também fez um ajuste na composição da palestra de hoje. O Raul Alves, infelizmente, ele não estará conosco para as contribuições por um feliz motivo, né? Então, felizmente, os filhos dele e do Vinícius acabaram de chegar depois de um processo longo de adoção. É o primeiro dia que as crianças estão com eles. Então, a gente está aqui muito feliz, parabenizando, né, o Raul e o Vinícius, e a gente dá aqui, em nome da Conviver, eu estou aqui representando todos e todas, dando felicitações para a nova família, tá bom? Então, Raul e Vinícius, sintam-se beijados por nós, e as crianças, os meninos aí com vocês também, tá? Bom, depois desse pedaço agora dessa palestra com a professora Luciene e com a Daniela, a gente vai caminhar para o encerramento na presença da Mariana Tavares, em que a gente vai fazer uma breve retrospectiva dos nossos podcasts que abordam a relação da família e escola, tá? Eu vou compartilhar com vocês o vídeo das equipes de ajuda. É um vídeo para a gente bastante importante, bastante ilustrativo, e aí eu dou seguimento com vocês, tá bom? Adri, vou precisar projetar. Obrigada. Ô, Sô, acho que você não apresentou a Lilian, né? E a Geni. Eu vou apresentar depois, eu vou passar depois, e aí eu vou fazer as apresentações formais de todas. Pode ser assim? Pode. Então tá bom. Pessoal, só um minutinho que eu tô colocando aqui para projetar. Você quer que eu coloque, Sô? Não tá abrindo no meu computador, Adri. Você pode fazer isso para mim, por favor? Você tem o vídeo aí?
Eu já posso. Tenho sim, eu vou colocar. Então, tá bom. Obrigada. Gente, tá vendo, Lu? Não é só com você. Olha o que acabou de acontecer comigo. Ai, deu certo. Que bom. Você caiu, é isso? Não, eu ia projetar o vídeo das equipes de ajuda e, infelizmente, meu computador não está rodando, tá vendo? Olha que legal. Mas eu tô aqui agora, a gente pode começar, se vocês quiserem. Então, vamos lá. Vamos assistir o vídeo e aí a gente continua. 2020 foi um ano surreal, mas mesmo assim conseguimos fazer bastante coisa. O nosso ano começou de um jeito super especial. Participamos do Caça-Band e realizamos um Integra-Band para receber os alunos novos. Passamos em todas as classes dos 6º e 7º anos para apresentar nosso trabalho, para deixar bem claro que todos podem sempre contar com a gente. Tivemos alguns momentos de descontração com nossa Rádio Band e fizemos um bate-papo super especial de boas-vindas e novas experiências para os alunos do CPU. Do escritório ou em casa? Antes da quarentena chegar, Eu tenho em conseguimos casa terminar de Samsung. escrever e gravar o nosso curta Convivência em Jogo, além de filmar vários depoimentos sobre o nosso trabalho no Blend. Todo esse material faz parte de um livro que explica para as escolas o passo a passo de como Eu tenho aquela implementar Epson a Samsung que não é tinta, né? Aquele cara. É isso. A nossa maior preocupação com isso Fica para as meninas também, fica. atingir os nossos colegas Também não e melhorar acaba. a convivência na Ah, não, escola né? A dona. por distância. Começamos pelo básico. As nossas reuniões, que antes eram presenciais, passaram para o Zoom. Começamos a pensar, então, em novas formas de trabalhar. Traçamos estratégias para trazer o auxílio individual e coletivo e mantivemos a observação e a aproximação dos nossos alunos. Fizemos ainda ações para ampliar a interação entre as pessoas, fazendo com que os alunos se conectassem mais com suas famílias. Como exemplo, temos a ação O que você pode fazer de bom hoje, que oferece sugestões de boas práticas para melhorar o ambiente de convivência, antes na escola e agora em casa. O Pessoal da Tecnologia criou um link para sortear a boa ação sugerida. Adaptamos também a ação Espalhe o Bem, que tem como objetivo propagar mensagens inspiradoras entre todos da comunidade. As mensagens que antes eram entregues à mão, agora são enviadas por WhatsApp. Aproveitamos e criamos mensagens simples, mas que podem gerar o início de conversas, para assim incentivar as pessoas a entrarem em contato com colegas que não falavam há algum tempo. Também publicamos no nosso Instagram dicas de entretenimento, boas notícias que estavam acontecendo pelo mundo, dicas de autocuidado e bem-estar e mensagens de acolhimento. Aliás, o Instagram foi o principal canal de comunicação com a comunidade. Produzimos também vídeos, TBTs para matarmos a saudade da escola e fizemos muitas enquetes para mantermos a interação com o pessoal. Para os alunos que não têm Instagram, fizemos uma pasta no Moodle onde postávamos conteúdos. Com a aproximação das primeiras provas e com a dificuldade de muitos alunos dessa adaptação postamos diversos vídeos de dica, mensagem de voz para os professores e da equipe e promovemos alguns encontros nos Zooms para debater estratégias que estavam dando certo. Além disso, fizemos um bate-papo com os alunos novos para acolher e trocar experiências sobre as provas da nossa escola. Antes das férias, criamos uma cápsula do tempo, a fim de incentivar as reflexões e os registros desse momento de tanta importância mundial. Com a ajuda dos professores de CPG, divulgamos nosso projeto e convidamos todos os alunos para produzirem suas cápsulas nas férias. Em julho, conseguimos fazer pelo menos uma postagem por dia no Instagram. E os nossos estudos como equipe de ajuda também não pararam. Continuamos nossas formações, sendo que nesse ano o foco foi comunicação não violenta. Todo mundo fechado em casa, nada melhor do que aprender técnicas de comunicação, né? Bom, ainda fizemos um vídeo para o chat, se você quiser, confere lá. E fizemos uma conversa com a Dai e com a Bia Félix sobre racismo, um tema que ainda estudaremos muito nos próximos anos. Para matar as saudades do Band, pensamos em ações que nos conectassem ao dia a dia da escola. Tivemos, por exemplo, meditação com o professor Pepe e maratonas de leitura e debates com os professores de português. Esses momentos foram muito divertidos e nos fizeram conectar ainda mais com professores e colegas.
Criamos a série de vídeos para começar bem o dia, incluindo todos da comunidade do colégio, funcionários, alunos e familiares. Durante 35 dias, postamos em nosso Instagram vídeos com uma mensagem positiva e inspiradora. Uma coisa importante de se dizer é que redobramos o cuidado para que nenhum de nossos projetos tivesse repercussão negativa, e sim, sempre com o objetivo de trazer união e bem-estar, apesar da distância. Sabemos que o Band tem projetos incríveis, mas nem sempre todos ficam sabendo. Por isso, criamos um novo selo para compartilhar conteúdos interessantes do Band no nosso Insta. Como 2020 foi o ano das lives, a equipe de ajuda não poderia estar de fora. Por isso, aconteceram 2 lives muito interessantes que contaram sobre o nosso trabalho em 2020. Quando finalmente pudemos voltar ao Band, fizemos uma série de vídeos contando regras de biossegurança para estimularmos um retorno tranquilo e colaborativo para a nossa escola. Um valor que está sempre presente no nosso trabalho, mas que esse ano se destacou, foi a gratidão. Tentamos ao máximo estimular que todos pudessem parar um pouco para refletir e agradecer as coisas boas que temos na nossa vida. Fizemos vídeos de agradecimento para todos da comunidade Band e no final do ano escrevemos e-mails pessoais para todos os professores. Foi muito especial escrever essas mensagens e receber respostas tão carinhosas. Por fim, em nome de todos os membros da equipe, eu queria agradecer cada um de vocês que nos acompanhou durante esse ano e dizer que o que nos motiva a continuar é saber que tudo isso irá trazer efeitos positivos, que irá melhorar ao máximo a convivência da nossa escola. Um ótimo final de ano e nos vemos em 2021. Uau! Daniela, daqui a pouco você vai falar mais sobre isso, né? O vídeo ilustrou muito, então eu vou começar aqui formalmente, a gente vai dar início à nossa última palestra do segundo webinário, Qual Escola Queremos Após a Pandemia de 2021, na versão 2021, na Conviver Mais. Eu mediarei a palestra intitulada A Importância do Protagonismo dos Alunos durante a Pandemia, com as contribuições da professora doutora Luciene Tonheta e da aluna das equipes de ajuda do Colégio Bandeirantes, Daniela Vanetti. Eu conto também com a ajuda da nossa intérprete, que eu não sei se a Lilian conseguiu voltar, ela está aí, que bom, obrigada Lilian. A Lilian Leal Araújo Paiva, que sempre está conosco, e a Geni, que ficou conosco durante todo o período, fazendo a nossa tradução visual, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Para a gente começar, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou branca, eu tenho os cabelos curtos na altura das orelhas, sou loira, eu tenho os olhos castanhos, uso um óculos preto, eu estou com um blazer preto, gola preta e uma camiseta verde fluorescente por baixo, e atrás de mim eu tenho o banner da Conviver Mais. Farei a audiodescrição da Lilian, da nossa tradutora em Libras. Ela é branca, ela tem os cabelos castanhos, soltos na altura dos ombros, olhos escuros, está levemente maquiada, usa uma blusa preta e atrás dela tem uma parede branca. Antes de apresentar as nossas participantes, eu gostaria de informar que cada uma de vocês, tanto a professora quanto a Daniela, terão 20 minutos para apresentação, tá? E quando a gente estiver próximo do final, faltando uns 5 minutinhos, eu aviso vocês, tá? No final, a gente tem um tempo para as questões, as perguntas devem ser compartilhadas pelo chat, enviadas durante todo esse momento de fala de ambas, tá bom? E a gente aproveitem, porque é o nosso último sorteio do dia de hoje, da nossa coleção das equipes de ajuda, que a professora, na verdade, a coleção Retratos da Convivência da Escola, que conta com a autoria da professora Luciene Tonheta, tá bom? Eu quero agradecer, vou começar agradecendo formalmente aos pais da Daniela, a professora, na verdade, a coordenadora do Colégio Bandeirantes, a Marina. Agradeço também o pronto aceite ao nosso convite e a compreensão pelo ajuste no horário que a gente precisou fazer. Professora Luciene e Daniela, muito obrigada.
para nós da Conviver e Mais, é uma imensa honra tê-las conosco nesse dia que marca os nossos 4 anos. E firmo o quanto poder contar com as contribuições de vocês enriquece as nossas práticas e os nossos estudos. Eu vou apresentar o seu currículo, professora Luciene. Eu peço gentilmente que você faça a sua audiodescrição. Depois da sua fala, eu apresento formalmente você, tá bom, Daniela? E a gente segue com a sua audiodescrição. Pode ser assim? Pode? Então, a professora Luciene, Regina, Paulino, Tonheta, é pós-doutora em Psicologia pela Universidade do Minho, Portugal, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo e mestra em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Ela possui doutorado sanduíche pela Universidade de Genebra, Suíça. Professora do Departamento de Psicologia da Educação da Faculdade de Ciências e Letras e do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp de Araraquara. Também é pesquisadora e líder do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, Unicamp Unesp. Membro brasileiro da FAI, que é a Fundação Americana pela Infância, sediada no Chile, coordenadora da Rede das Equipes de Ajuda do Brasil, autora de diversos livros de literatura infantil, de literatura científica, na área da educação e da psicologia moral. Tem experiência na psicologia, ênfase em desenvolvimento social e da personalidade, atuando especialmente nos temas da moralidade, da ética e do desenvolvimento afetivo. Lu, que honra ter sido sua aluna, que honra tê-la aqui conosco hoje. Obrigada de novo, tá bom? A fala é sua. Peço, por favor, que você faça a sua audiodescrição e aí depois a gente, terminando a sua fala, a gente segue com você, tá bom, Daniela? Tá sem microfone, professora. Boa noite a todos. Eu sou Luciene, tenho a pele branca, estou com um batom vermelho hoje. Atrás de mim tem uma estante de livros. Eu tenho o rosto arredondado, tenho os cabelos compridos, loiros, e estou vendo aqui que tem alguns participantes que estão recebendo visita de gatos. Eu também posso estar recebendo visita de 4 deles que estão aqui comigo e certamente passarão pela frente do computador em algum momento. Eu queria agradecer primeiro este convite para estar aqui, e participar deste momento tão especial para todos vocês que foram e são, neste país, grandes promotoras de conteúdos importantes para a escola e aquelas que são, de fato, entusiastas para formar professores cada vez mais para essa temática tão complicada, tão difícil e que cada vez parece que se torna mais difícil, que é a convivência nas escolas, principalmente neste momento em que a escola não tem mais parede. Então, a minha gratidão pelo convite de vocês e os meus parabéns a essa equipe que vibra, que se entusiasma com a alegria de estar levando essa temática para cada canto deste país. Parabéns. Obrigada, Lu. Também estou muito feliz de estar aqui com a Daniela, porque, e nem quero usar todo o meu tempo, ainda que fale demais, eu sei, porque a Daniela tem muito mais a dizer e com muito mais propriedade para dizer de algo que nos enriquece e que nos dá um orgulho danado. Estou aqui representando um monte de gente, Daniela, que está te ouvindo agora e certamente receberá a sua fala
como mais uma dose de entusiasmo pela vida e mais um ânimo para seguir estes caminhos que nós temos vivido tão difíceis. E queria, então, separar essa minha fala em 3 pontinhos principais. O primeiro deles é dizer que o que vocês ouviram durante todo o dia, fui acompanhando o movimento também de vocês durante esse dia tão especial, e sobre o que vivemos nesta pandemia. E separei entre tantas questões, tantos problemas, tantas desventuras vividas, 2 pontos essenciais. O primeiro deles diz respeito às questões morais que vivemos neste momento, ou a falta dela. Marcos civilizatórios quebrados durante essa pandemia foram notados por todos nós, foram vividos e experimentados por todos nós. Então, situações de feminicídio cada vez mais presentes, situações de violência racial vividas por nós, não só no Brasil, como no mundo todo, discursos de ódio sendo fomento para as relações entre as pessoas durante este tempo, agressões domésticas contra crianças e adolescentes, como as que nós assistimos no Brasil e fora do Brasil também, fizeram com que nós tivéssemos, neste momento pandêmico, uma grande responsabilidade como instituições que formam nós, professores e alunos que viveram essas situações. A mudança, a transformação deste conteúdo de tanta falta da moral. O segundo ponto que eu queria destacar é que neste momento pandêmico, entre todos os outros problemas, nós também vivemos, claro, um luto parece que constante, não é? Uma desesperança e uma falta de perspectiva de vida que se projetou em todos nós, adultos, pais, mães, que perderam seus empregos, que têm medo da sua saúde ser prejudicada, que têm medo da situação que vivem ser cada vez pior para que não tenham sustento, para que não possam trazer aquilo que traziam antes, aquilo que era possível a seus filhos. Filhos que também sofreram, que também sofrem momentos de angústia, momentos de isolamento social, principalmente no momento, na etapa mais importante das suas vidas, que é ser criança e ser adolescente. Ou seja, o momento em que as escolhas pelos valores, o momento em que os iguais são tão importantes, fomos distanciados deles. O momento em que nós também não tivemos a experiência, muitas vezes, das nossas escolas, pelo menos a nossa geração de mais velhos, né, não tivemos a experiência de saber como lidar com essas questões que nos afligem e dizer com palavras as dores que nós sentimos, os medos, as angústias, e que também muitas das crianças e adolescentes deste país não tiveram nas suas escolas a formação que precisam, que é seu direito de aprender a como conviver de maneira pacífica, de maneira assertiva, resolvendo seus problemas. E, portanto, estes 2 grandes pontos nos tocam de maneira a acreditar que há algo que nós podemos e devemos fazer como instâncias de formação que somos. Escola que reúne alunos, gestores e professores. Até porque, interessantemente, por mais que nós saibamos pelos noticiários que fizeram
e fazem ainda hoje um importante registro e uma importante busca por levar a verdade e mostrar quais são as nossas grandes desesperanças nesse momento, nós vimos nos noticiários todos esses problemas acontecendo, mas nós temos poucos registros dos conselhos tutelares, nos órgãos de competência, dentro das redes de proteção nos nossos municípios e no Brasil todo, pouquíssimos registros sobre estes problemas que nós estamos vivendo e que certamente afetam, como nós sabemos, crianças, adolescentes e jovens. Por quê? A resposta a essa pergunta é uma importante constatação. A resposta é: quem fazia as denúncias, quem levava a proteção, quem ouvia e fazia as escutas sobre como crianças e adolescentes vivem, como crianças e adolescentes se relacionam no seu cotidiano, agora muito mais familiar do que educacional, era a escola. Quem fazia essa escuta e quem protegia era a escola. Então, mais uma vez, estes dados nos mostram a importância de uma instância em que estamos e que tem por dever proteger, cuidar do bem-estar, da saúde, da alegria e da esperança destes meninos e meninas que na escola convivem. O terceiro ponto que eu queria dizer é que tem alguém em especial nessa escola que tem muito mais capacidade, muito mais possibilidades desta proteção e deste bem-estar, de levar este bem-estar a alunos e alunas que são o nosso foco certamente daqueles que educam. Tem alguém cujas pesquisas dizem, e já comprovam fora do Brasil e no Brasil, que tem condições, muito mais do que nós adultos, de acompanhar os problemas pelos quais passam os seus colegas. Tem alguém nas nossas escolas que convivem nas redes sociais muito mais do que nós, professores, adultos da escola, com os colegas. Tem alguém nas escolas que vivem as mesmas coisas, vivem as mesmas emoções e a mesma necessidade de pertencimento. E é por isso que nós estamos aqui hoje falando de protagonismo exatamente com alguém que faz este protagonismo na escola. São os alunos. Os próprios alunos é que têm muito mais condições de ajudar os seus colegas a superarem estes problemas que vivem hoje na pandemia e que terão, certamente, muito mais condições também de saber, pela experiência vivida e pela possibilidade de organizar momentos na escola a partir da sua visão, da sua escuta, ou seja, a partir da própria vivência com os colegas, sabendo o que lhes falta, sabendo o que é preciso para que eles se sintam melhor, que podem, de fato, então, tem este alguém, são os alunos, que poderão fomentar muito mais aquilo que nós chamamos de pertencimento, que é o sentimento que poderá fazer com que meninos e meninas se encaminhem para um lado que é uma escolha de cada um de nós, o lado do bem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, professora.
eu vou esperar a fala da Daniela para fazer as minhas considerações, tá? E linkar as suas contribuições com as dela. Pode ser assim? Então, tá bom. Bom, agora Daniela Vanetti, aluna do Colégio Bandeirantes e que integra as equipes de ajuda. Daniela, boa noite. Obrigada de novo, tá bom? Você por ter aceitado, né, por ter topado esse desafio, os seus pais, a Marina, né, sua orientadora, coordenadora, e também a Estela, do Colégio Bandeirantes, o nosso agradecimento, tá bom? Transmita a todos em nosso nome, tá bom? Faz a sua audiodescrição, minha querida, e aí a fala é sua. Você quer que a gente projete para você seu PowerPoint? Sim? E aí você vai... Sim, por favor. Então tá bom, e aí você vai pedindo para passar. Perfeito. Vai passando, tá bom? Boa noite, Soraya. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando aqui. Eu tenho a pele branca, tenho o cabelo loiro, estou aqui com uma blusa preta, e atrás de mim eu tenho um fundo branco com uma janela ali atrás. E, bom, vou começar aqui apresentando. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho da equipe de ajuda do Colégio Bandeirantes durante a pandemia, mas especificamente em 2021, que a gente já tem algumas mudanças que eu gostaria de abordar aqui hoje. Então, aqui já pode passar essa capa. Para começar o ano, a gente teve uma ação bastante importante, que foi a do Integra Band. A gente já teve essa ação em 2020, como vocês puderam ver no vídeo, mas a gente teve que transportá-la para o remoto, né, para o meio remoto. Então, ela correu no Zoom. Basicamente, o propósito dela é de acolher alunos novos por meio de dinâmicas de integração, mas também dinâmicas informativas, né, que traziam um pouco de como seria o Band, algumas informações que eles poderiam utilizar. Pode passar. Bom, aqui outra imagem do Integra Band, ressaltando aqui que para os membros da equipe de ajuda que mediaram esse Zoom, trouxeram as dinâmicas para os alunos novos e de fato acolheram, né, os alunos de 8º e 9º ano, que foi um trabalho árduo. A gente foi pesquisando o que a gente poderia fazer, quais dinâmicas seriam mais legais, trariam maior engajamento, mas que o impacto foi muito positivo. Os alunos novos trouxeram feedbacks bastante tocantes, né, bastante interessantes, e, bom, a gente começou o ano com isso, então, acolhendo alunos novos nessa realidade totalmente atípica da pandemia. Pode passar. E como nós, como equipe de ajuda, acreditamos que o auxílio que a gente fornece a uma pessoa, a um grupo de alunos, tem que ser consistente, né? Tem que ser constante. Não adianta fazer um Zoom com os alunos novos e depois não entrar em contato, não observar, não ver como eles estão. A gente forneceu algumas informações a partir de um link, né? Que trazia um registro de alguns dados que eles poderiam usar no Band. Então, a gente colocou o manual do aluno novo. Aqui a gente trouxe alguns dados, algumas informações interessantes sobre o colégio que poderiam ser úteis para eles. Inclusive, várias delas a gente citou no Integra Band, mas é sempre bom ter isso registrado. E foi uma forma que a gente achou interessante de acessar esses alunos e de fazer com que a entrada deles no colégio fosse mais suave, fosse mais proveitosa. E, bom, esse Integra Band ele foi para os 8º e 9º anos, né? Mas para os 6º e para os 7º, há uma dinâmica que o próprio colégio, né, promove, que é um pouco diferente, né, adaptado às idades, e que a gente também fez uma aparição nessa dinâmica. A gente trouxe aí um videozinho interessante, falando sobre alguns assuntos. Se quiser colocar, pode colocar. Sem som, pelo menos para mim. Sim, tá sem som. Tá, né? Pode passar, Soraya, não tem problema. É só interessante dizer que a gente sempre tenta estar presente aí do 6º ao 9º ano.
Isso é que é importante saber. E para discutir as nossas próximas ações, para planejar, né, os nossos próximos passos e também entender o que anda ocorrendo em cada série, quais andam sendo as dificuldades, os problemas, a gente tem reuniões de acompanhamento. A frequência delas varia de acordo com os anos, então eu sou do 9º ano e a gente tem essas reuniões semanalmente, e nelas a gente discute, então, pontos de atenção. Então, a gente troca com a orientação educacional o que a gente vê que anda sendo um ponto sensível para o nosso ano, que a gente poderia cuidar a partir de ações coletivas, mas também ações individuais, né? Então, aqui tem uma foto de uma reunião nossa, de acompanhamento. Pode passar. E agora, falando um pouquinho sobre as nossas ações, a pandemia justamente traz essa dificuldade para a equipe de ajuda de acessar os alunos, e a gente foi tentando encontrar vários meios para fazer isso. E um meio importante, né, foi o Instagram. Eu vou detalhar mais para frente um pouquinho mais do que a gente trouxe a partir dele, mas uma ação que um membro da equipe de ajuda propôs foi o De Fora para Dentro, que consistia num projeto em que a comunidade Band, né, alunos, professores, compartilhavam talentos ou habilidades interessantes deles no nosso Instagram, e a gente acreditou que foi algo interessante para as pessoas se aproximarem de alguma forma nesse momento que estava todo mundo um pouco mais distante. Pode passar. Outro projeto bastante interessante no nosso Instagram foi o Inspira, né? Foi um meio que a gente encontrou de compartilhar vídeos de professores, mas também a gente pensou em trazer em próximos bimestres alunos, inspetores, várias pessoas da comunidade Band, para trazer falas de inspiração, falas que motivam, falas do dia a dia. Então, a gente pensou em fazer uma curta entrevista com esses professores, com esses participantes, sobre o que os motiva, que faz com que eles levantem da cama. Porque um ponto de atenção que a gente discutiu nas nossas reuniões de acompanhamento é que, tanto para o 9º, para o 8º, 6º, 7º, até para o ensino médio, para as pessoas em geral nessa pandemia, a gente andava observando uma desmotivação generalizada, assim, uma desmotivação constante, que a gente queria cuidar de alguma forma a partir de alguma ação, e a gente encontrou o Inspira como uma forma interessante de passar vídeos aí que possam trazer falas de esperança, falas de, inspiração, como o próprio nome diz. E aqui, aprofundando um pouquinho mais sobre o Instagram, a gente tem alguns dos nossos stories. Então, a gente buscava acessar as pessoas a partir de enquetes, de como havia sido a semana, como eles estavam, o que eles andavam fazendo. Todas as segundas-feiras, né, nesse bimestre, a gente postou falas de inspiração. Então, tem aqui no canto direito, no meu canto direito. Então, a gente buscou, a partir dessas enquetes nos stories, acessar esses alunos, saber como que eles estavam. E à medida que a gente recebia alguma resposta já um pouco negativa, que a semana não tinha sido muito boa, que eles não estavam fazendo muitas coisas, estavam entediados, sobrecarregados, a gente já chamava esse aluno no Instagram da equipe ou no Instagram pessoal. A gente buscava estabelecer um contato com esse aluno e tentar entender melhor o que está acontecendo e fornecer o apoio, né? Então, às vezes, a pessoa ela não vai estar disposta ainda a se abrir sobre o que está acontecendo, sobre o que ela está sentindo, mas só de saber que existe uma pessoa, existe um grupo de alunos que está ali para ela, se ela precisar, já ajuda bastante. Então, isso foi uma forma de ação bastante importante aqui da equipe de ajuda. Aqui eu tenho feedback de algumas pessoas no Instagram, então era sempre muito, muito tocante, muito bonito ver como as pessoas se sentiam acolhidas com as nossas mensagens que a gente mandava, que a gente viu que a pessoa não estava muito bem, que a gente viu a resposta na enquete, mas que a gente estava lá. Se ela quisesse conversar, a gente até dava um Instagram pessoal, né, do membro da equipe de ajuda que estava respondendo, e muitas vezes as pessoas reagiam muito bem, as pessoas ficavam super... Eu peço perdão aqui pelo barulho do fundo, mas as pessoas reagiam super bem, ficavam muito felizes com essas mensagens, e
Enfim, foi algo bastante interessante que a gente pôde observar. Só um segundinho. Ô, Dani, fica tranquila, a vida como Peço ela perdão. é. Imagina, não peça, fique tranquila, tá bom? Muito obrigada aí pela compreensão. Então, resumindo aqui, concluindo minha fala, o que nos motiva é justamente esse impacto positivo que a gente promove aí para os alunos. É muito bonito de se ver. Bom, então, algo que a gente considera como valor na nossa equipe é saber que a parte acadêmica, a parte dos estudos, ela está diretamente relacionada com o emocional, é uma parte da vida do aluno e que a gente tem que considerar, assim, como equipe de ajuda. A gente não busca negligenciar, de alguma forma, esse tópico. Então, o que a gente fez? Existe um grupo que promove aulas e resumos aqui no Band, que ele é o ARPEN. Aliás, eu faço parte desse grupo, eu sou uma das coordenadoras desse grupo, e a gente busca trazer um auxílio, né, acadêmico para os alunos. E já que a equipe de ajuda tem essa ideia de auxílio emocional, e eu falei que a gente pensa que isso é diretamente ligado, a gente fez uma parceria com esse grupo para trazer dicas de estudo, de organização, por meio do nosso Instagram, né? Então, foi algo bastante positivo também. A gente acredita que um ponto de atenção, com certeza, na pandemia foi a questão dos estudos, de como mediar, né, uma rotina produtiva, e a gente buscou trazer algumas dicas que, segundo alguns feedbacks de alunos, realmente foram úteis, né? Então, isso foi bastante importante. Bom, algo que a gente buscou sempre como equipe nessa pandemia e fora do momento pandêmico foi a integração, foi promover momentos de socialização. E no Band a gente tem um projeto de alunos de baixa renda que conseguem cursar o Band junto com a escola pública, né, que é o Smart. E as salas dele, dos oitavos, né, e nonos anos, muitas vezes tem pouco tempo para interagir com os outros alunos, né, dos oitavos e nonos anos, isso é algo que a gente observou, e também poucas oportunidades para fazer isso. E como equipe de ajuda, a gente sentiu que a gente poderia trazer essa oportunidade, poderia trazer algum momento para que ocorresse essa integração, essa socialização. Então, a gente falou com o CP1, né, que é essa classe de alunos de baixa renda do oitavo ano, foi um momento muito legal, de um bate-papo descontraído. Pode passar. E também a gente falou com o CP2, que são alunos de baixa renda do nono ano, que também adoraram o bate-papo, foi algo mais contraído, de como eles estavam, e eles já se sentiram mais acolhidos. E com esse mesmo propósito, né, de integração, de socialização, a gente quis promover um bate-papo com os professores, porque um ponto de atenção que a gente tinha discutido nas reuniões é que os professores estavam se esforçando para que a gente não tivesse uma perda de conteúdo, né? Tanto no ensino remoto quanto no ensino híbrido. Mas algo que foi inevitável foi uma perda de contato com os professores, foi uma perda dos contatos mais descontraídos, não relacionados com as matérias, e que também são uma parte importante do aprendizado e da vivência escolar, né? A gente acredita nisso. Então, a gente promoveu esse bate-papo com os professores, que também foi muito interessante, para falar como que a gente estava, trazer algumas experiências, trocar algumas experiências, e tanto os professores quanto os alunos gostaram bastante desse bate-papo, né? Como vocês podem ver, a gente atingiu 141 participantes. E eu falei aqui das reuniões de acompanhamento, mas outro momento bastante interessante que a equipe se reúne são os momentos de formação, né? E são nesses momentos que ocorrem a cada 2 meses, mais ou menos, a gente tem uma formação inicial e depois alguns momentos de aprendizagem depois. Esses momentos são bastante interessantes porque a gente amplia a nossa bagagem de conhecimento sobre ajuda, né? Que é algo bastante importante. Se a gente vai ajudar o próximo, e a emoção, essa questão do sentimento humano é tão complexa, a gente está em constante aprendizagem, está constantemente aprendendo. Então, esses momentos são bastante interessantes e a gente tem aí a cada 2 meses, mais ou menos.
Dani, desculpa te interromper, só para sinalizar 5 minutinhos, tá bom? Tá bom, perfeito. Bom, então vou agilizar um pouquinho aqui minha fala. Falando aí sobre a consistência na ajuda aos alunos novos, a gente também fez um bate-papo sobre as provas, tanto para os 8º anos quanto para os 9º anos, e porque é um momento bastante sensível para os alunos, a gente reconhece isso, e se eles sabem como que vai funcionar, esse momento se torna um pouquinho mais leve. Então, a gente buscou trazer informações sobre a semana de provas para os alunos novos. Pode passar. Aqui a gente tem o encontro que a gente teve com o 9º ano, pode passar, é o mesmo propósito. E outro ponto de atenção aí que a gente percebeu, que não é novidade para ninguém, é que nessa pandemia, um sentimento generalizado de ansiedade, de nervosismo, estava muito presente, né? A gente discutiu bastante isso. E uma das atividades que a gente trouxe, né, que a gente ajudou a trazer, foram atividades de meditação, que receberam um feedback positivo. A gente fez algumas parcerias com professores que poderiam nos ajudar, e também foi uma ação interessante. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou falando bastante sobre 8º e 9º ano, e não falei tanto sobre 6º e 7º. Porque o 6º ano, ele entrou em um ano de pandemia, né, uma situação bastante delicada, e o 7º ano teve um 6º ano de pandemia, e agora também o 7º ano, com algumas alterações aí de pandemia. Então, a gente pensou que seria interessante promover outro projeto para esses 2 anos, já que eles tinham vivências diferentes, né, que é o grupo de apoio. Como vocês podem ver, eles têm os mesmos valores da equipe de ajuda, mas o modo de atuação ligeiramente diferente. Então, aqui a gente tem as reuniões deles, que são muito legais, são muito ricas, e eles têm monitores dos 8º e 9º anos para ajudar nisso, inclusive eu sou uma delas. Bom, e do 6º ao 9º ano, a gente discutiu bastante a questão da integração. A gente teve aí a volta do ensino híbrido no começo desse ano, essas aulas tiveram que ser interrompidas por algum período de tempo, e depois elas voltaram, e a gente pensou que a gente poderia cuidar bastante disso, discutir bastante isso, para que essa volta fosse o mais leve possível, né? Então a gente discutiu a integração da turma toda, porque a turma foi dividida, né, por questão de distanciamento social, e também alguns alunos optaram por ficar no 100% remoto. E a gente buscou trazer iniciativas, trazer ações para juntar a sala, para integrar a sala, perdão. A gente tem aqui a integração dentro da subturma, então a gente tem várias subturmas em uma sala, na verdade 2, e a gente pensou que seria interessante, né, promover ações para ver se essa integração estava ocorrendo. A gente acessou alguns grupos das salas para ver se estava todo mundo lá, né, grupos de WhatsApp das salas, porque parece algo pequeno, mas faz sim a diferença, né? E a gente também buscou cuidar dos alunos, olhar com mais proximidade os alunos do 100% remoto, né? E porque alguns alunos não tinham WhatsApp, principalmente do 6º e 7º ano, e a gente buscou trazer outras formas para que eles pudessem se comunicar. E assim como a equipe de ajuda, o grupo de apoio do 6º e 7º ano também tem uma formação, né? Afinal, eles também atuam para ajudar os alunos que eles convivem, e para isso a gente tem que ter um conhecimento, uma bagagem, e aqui tem uma imagem da formação deles. Também a gente tem a formação dos alunos novos que entraram na equipe de ajuda, também é um momento bastante interessante de ampliar os conhecimentos sobre ajuda. E dentre essas formações, a gente teve um momento bastante interessante da equipe de ajuda para discutir sobre racismo, né? Então, como a própria Luciene falou no começo da reunião, foi um tema que foi bastante discutido, né, em 2020 e que é de bastante importância. Então, a gente teve um Zoom para discutir sobre ele, foi muito rico, houve uma troca de experiências da equipe, uma troca de pensamentos muito interessante. E, bom, eu acho que é um momento interessante para ver como a equipe vai crescendo junto, vai aprendendo junto, né? Isso é bem interessante. De novo, aqui a gente tem um bate-papo com o CP2, né? Que é o grupo de alunos do SMART, que eu tinha falado, de baixa renda do 9º ano, para ver como a gente tem uma
uma preocupação de trazer uma ajuda consistente, né, uma ajuda constante para esses alunos, para eles se integrarem, socializarem com o resto das turmas. E outra ação interessante, que a gente trouxe um clube do livro, tá? A gente ajudou a formar um clube do livro, que era algo interessante tanto para o 8º ano quanto para o 9º, né, que alguns alunos tinham trazido isso. E esse clube do livro compartilhou algumas dicas de leitura, né, a gente ajudou esse projeto a crescer um pouquinho, e é outra iniciativa legal aí no meio da pandemia. Então, uma ação do Clube do Livro para indicar leituras para as férias, que ocorreu aí no dia 1º de julho, bastante interessante também. A gente fez uma parceria, de novo, a gente tentando se relacionar com projetos do Band, né, o máximo possível do nosso colégio, o que é uma equipe de ajuda com algumas alterações, né, adaptando para o ensino médio, e a gente também fez uma parceria com eles para planejar ações, enfim, para discutir um pouquinho métodos de ajuda. De novo, trazendo essa parte acadêmica como uma oportunidade de socialização, de integração, a gente fez uma maratona bimestral, em que os alunos, eles discutiam os temas que iam cair em provas, né, em avaliações, com os professores em um Zoom. Foi bastante interessante, uma dinâmica que a equipe de ajuda ajudou muito, né, a acontecer, e auxiliou nesse Zoom, e que também foi bastante interessante para a integração, socialização, enfim. E para finalizar esse bimestre, né, que agora os alunos entraram de férias, a gente chama alguns professores para gravar um vídeo para o nosso Instagram de férias. Então, foi algo bastante interessante. Eu ando acompanhando o nosso Instagram, esses vídeos, e são muito legais. Vou compartilhando para os meus amigos, eles vão vendo e vão achando super legais também, porque são nossos professores que a gente gosta tanto, e é muito lindo ver eles falando aí. E agora, falando sobre ações da equipe de ajuda para fora do Band, a gente teve uma live no início do ano, né, em janeiro, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho em 2020. Eu estive presente nessa live junto com a Vitória Ubeide, que também é um membro da equipe de ajuda, né, do 9º ano. E foi uma live bastante interessante que a gente pôde compartilhar com a Luciene também, que está aqui, sobre as nossas experiências. Aqui outra live do 8º ano, trazendo de novo experiências da equipe de ajuda, ações que elas tinham proposto, ajudado a propor, enfim, muito, muito legal, muito rico. E outra ação bastante interessante que a equipe de ajuda anda fazendo parte é de propor aí um livro para o GPEM, fazer parte de uma página do livro do GPEM, sobre dicas de bem-estar, dicas de como cuidar de você mesmo, né, de autocuidado, e que vai ser disponibilizada para 27 mil alunos da rede pública. Então, a gente anda ajudando aí a preencher uma página desse livro, que pode ajudar bastante alunos da escola pública. E para finalizar, esse é o último slide, se eu não me engano, alguns feedbacks de alunos, de pais, sobre a nossa ação, né, sobre a nossa atuação durante a pandemia. Então, eu vou repetir aqui o que eu já tinha falado. O que nos motiva são os feedbacks positivos, são os alunos, né, que falam que a nossa ação, as nossas ações, tanto individuais quanto coletivas, estão trazendo impacto positivo. É isso que nos motiva, é isso que faz com que a gente siga trazendo novas ações. E eu acredito que tenha sido isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui, repito isso, muito feliz de estar compartilhando também aqui. Muito obrigada pelo convite de novo. A gente que agradece muito a sua fala, a gente gostou muito da sua apresentação, e o feedback aqui no chat está super positivo, viu? Tanto para você quanto para a professora Luciene. Tem um fã-clube aqui para vocês. Um sucesso, né? Eu vou fazer aqui uma breve, né, vou tentar. É difícil esse momento, né, de encontrar esses pontos que são tão comuns e tentar, numa frase, fazer um fechamento. E aí, a partir da fala, né, das contribuições da professora Luciene, que ela traz assim: a escola protege,
a escola acolhe, né? E os alunos, o protagonismo dos alunos fortalece isso, dá sentido a essa proteção e essa acolhida. E a sua fala, Daniela, vem muito ao encontro desse pedaço, desse recorte da fala da professora Luciene, que eu escolhi, que fez muito sentido para mim, né? E que linka, que vai ao encontro do que você traz nas imagens, na propriedade da sua fala, né? Do momento, na forma como você descreve todo o envolvimento. Então, é exatamente a partir de todas essas questões que são evidenciadas, as vulnerabilidades que foram evidenciadas pela pandemia, o engajamento de vocês, mostrando, né, que é importante a proteção e a acolhida também por parte dos pares, né, uns aos outros, uns cuidando dos outros, protegendo, acolhendo, vocês nos inspiram. E essa é a palavra que eu uso para a gente concluir essa mesa, essa palestra, dizendo que vocês nos inspiram a olhar para a proteção e a acolhida ao outro, né? E isso inspira também esperança. Por um momento tão difícil como esse que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que vai muito ao encontro do que a professora Luciene trouxe, traz a prática, né, Lu, do que é possível ser feito, e eu acho que a gente tem aqui uma contribuição importante e uma inspiração para as demais escolas, demais educadores, né, os profissionais da escola e também os colegas de vocês. Muito obrigada, viu? E o chat, vamos ver? Ó, eu não vejo nenhuma pergunta aqui, tá bom, gente? Eu estou vendo apenas, assim, comentários muito positivos, das pessoas agradecendo, de fato, a inspiração. Eu vou, então, compartilhar com vocês. A gente tem a Lu. Oi, Dri, você quer falar um pouquinho? Vi que você... Eu quero agradecer, né, a Lu. Lu, muito obrigada por ter aceitado esse trabalho que o GPEM faz, que é admirável. Eu sou muito honrada e tenho muito orgulho de participar dessa equipe. O trabalho que o GPEM da Unesp faz o Somos Contra o Bullying, né? Acho que tem um site, é importante a gente falar do site Somos Contra o Bullying. As pessoas podem acessar e ver todo esse trabalho que a Luciene aí orquestra com maestria aqui no Brasil. Começamos, né, Lu, com algumas escolas, poucos alunos, hoje estamos assim gigantescos. Teremos no dia 21 de setembro o Encontro Nacional das Equipes de Ajuda, nós vamos compartilhar pelas nossas redes sociais, o GPEM já está compartilhando, então salvem a data, que vai ser um outro evento muito bacana, né? E contar que a Daniela já é a segunda vez que ela está conosco, né, aqui na Convivere. Ela participou ano passado junto com a Luciene, com o Raul. Nós fizemos 2 lives sobre as equipes de ajuda, então se vocês tiverem também mais interesse, está lá no nosso canal do YouTube. Nós tivemos, Lu, eu fui olhar ontem, mais de 3.500 acessos. Entre as 2 lives, né, que foram 2 lives diferentes, a Daniela participou de uma, no canal do YouTube e no Facebook, e isso mostra o quanto as escolas têm se interessado, né, em se debruçar sobre essa temática do protagonismo. E acho que isso, Lu, que você trouxe, nos dá um acalanto. A gente estava ouvindo aqui nos chats privativos, né, o pessoal aqui do apoio falando: ai, a Adriana Braga não vai me deixar dormir hoje com as coisas que ela disse. Aí eu falei: calma que vem a Luciene Tonheta e seu sonho vai ser melhor. Porque a gente sabe que, apesar de toda essa dificuldade da pandemia, que a gente já tinha, né, Lu, antes da pandemia na educação, que a gente luta muito, né, por isso, mas a pandemia, claro que amplificou, né, os problemas foram amplificados, mas o quanto esse trabalho, de fato, faz muita diferença. Eu digo sempre, né, no programa de convivência, que quando a escola insere as equipes de ajuda, é um divisor de águas em todo o trabalho que a gente faz da convivência, que é quando, de fato, né, todos ali, a convivência é a responsabilidade de todos, e a gente sabe do potencial que as crianças e os jovens têm nesse trabalho. Então, Luciene e Daniela, muito obrigada. Nós vamos escrever no chat o site do Somos Contra o Bullying. Eu queria compartilhar com vocês... Quem é a vencedora? Isso. A Editora Adonis nos cedeu, né? Queria agradecer a Valéria, da Editora Adonis, uma coleção que está fresquinha, né?
dos livros sobre o trabalho com a convivência, coordenado pela professora Luciene Toinheta, a Juliana Cisarni, que foi a vencedora agora. Opa, deixa eu voltar Juliana, aqui. demorou, mas saiu o seu nome. Com a gente. Lembrar que a editora Donis também fez uma parceria conosco para o evento, então tem um cupom Convivere Mais 20, para que vocês possam adquirir os livros da editora, inclusive a Luciene tem muitos. Lu, hoje a gente passou por um aperto de manhã, o contador de histórias não conseguia entrar, e aí eu li o seu livro do Dragão. Do Dragão. Eu falei, era o que eu tinha na mão, que eu adoro, do Cospe Fogo. Eu falei, bom, se eu vou ter que contar alguma história, que eu conte uma história da Lu. E o Pata do Elefante, que eu amo, eu já tinha contado tantas vezes, em tantas lives, que eu falei, não, vou ter que contar uma diferente. Mas o Cospe Fogo, eu tive que recorrer a ele me ajudou, viu? Que bom, que bom. Daniela, muito obrigada. Você fala com bastante propriedade, o que mostra a verdade do trabalho do protagonismo, né, dos adolescentes. Queria agradecer a Estela do Band, que é sempre nossa parceira, a Marina, coordenadora das equipes de ajuda, e todas as pessoas do colégio, né, que têm feito um trabalho incansável, né? Vendo o vídeo a gente percebe isso, um trabalho incansável com a convivência. Que bom, né, que nós estamos perto de vocês. E, Lilian, muito obrigada pela tradução. A Geni, que fez aí a nossa tradução visual. Depois eu vou mandar de presente, Lu, para você e para a Daniela, tá bom? O cartaz vocês vão receber com as principais falas aí que vocês tiveram. Geni, muito obrigada, que esteve conosco durante as 3 palestras. Obrigada aí por ter compreendido. A todos que estavam conosco, entenderam que a gente deu uma atrasadinha. Nós vamos inclusive, caminhar... a Luciene e a Daniela, né? Que super... Sim, claro, claro. Obrigada, e viu? A gente vai caminhar para o fim da nossa rave, né? Esperamos o ano que vem poder fazer presencial, né, Lu? Vamos lotar algum lugar, algum estádio, e eu queria, então, agradecer novamente vocês. E a gente vai passar para a última parte, que nós vamos convidar a Mariana Tavares, que está aqui conosco, para que ela, junto comigo e com a Thaís, fale um pouquinho, para a gente encerrar, sobre o podcast, que faz um ano hoje, Lu, que a gente começou o podcast da Convivere. Já temos 10 episódios que falam sobre a relação família-escola. Estamos aguardando você aceitar nosso convite para participar de um, viu? Muita gente já participou, falta você. E Daniela também, porque agora a gente também tem alunos participando, professores. Então, Dani, já sinta-se convidada para participar do nosso podcast. Tá bom? Vamos fazer um sobre o protagonismo. Obrigada, Lu. Daniela. Um beijo, beijo grande. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui. Muito obrigada. Que bom. Obrigada. Bom, então, dando continuidade, chegamos ao fim, né, desse dia repleto aí de reflexões, um período difícil que nós estamos passando da pandemia, mas que nos trouxe muitas aprendizagens, e uma delas foi a nossa possibilidade de nos comunicarmos mais, né? E o podcast Convivere Mais, o podcast, que é como ele chama, está nas principais mídias, e o nosso objetivo maior é tratar da relação família-escola. Muitos falaram sobre essa importância da família, sobre a importância da inter-relação entre família e escola. Claro que nós sabemos que a escola tem uma função e a família tem outra na educação, mas existe algo uma intersecção que une a família e a escola, que é a educação integral das crianças e dos adolescentes. Nós sabemos que na escola nós educamos para o coletivo e na família nós estamos num espaço privado. Mas todos os estudos e tudo que a gente tem feito aqui pela Convivere, os estudos feitos pelo GPEM e outros grupos, têm mostrado o quanto a escola pode ser um canal importante de formação às famílias. Hoje nós temos diversos materiais, como o nosso podcast, à disposição dos pais, inúmeras lives, né, inúmeros vídeos, livros de autoajuda, livros de qualidade, enfim. Então, a escola poder peneirar esses materiais e levar as famílias a refletirem sobre essa relação e sobre a melhor educação no que tange as nossas crianças e os nossos adolescentes, com certeza contribui e muito
para a melhoria da qualidade do clima escolar, entre família e escola, e principalmente para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Então, vamos começar, vou fazer, é a última parte, né, minha audiodescrição. Então, eu sou branca, tenho o cabelo um pouco abaixo do ombro, liso, com uma mecha loira na frente, mas agora eu estou com ele preso dos dois lados, uso óculos, estou com uma camisa pink, com uma preta por baixo. Atrás de mim eu tenho uma parede com um tijolinho, e o banner da Convivere e uma estante com livros. Hoje, aqui para nós encerrarmos, a gente tem uma parceira muito especial, que é a Mariana Tavares, que é a nossa consultora da Convivere, é psicóloga, mestra em educação, é orientanda da Thelma, está terminando aí o doutorado, né, Mari? Está na reta final, tem estudado bastante sobre os conflitos, ela integra a pesquisa com a Lívia e com a Carol sobre os conflitos, são 4 estudos interligados, orientados pela professora Thelma Vinha, e tem estudado agora sobre a intervenção sistêmica com alunos difíceis, mais disruptivos, turmas disruptivas, o que comunga muito com os estudos que eu também fiz durante o meu doutorado, então a gente tem conversado bastante, né, Mari? A Mari também tem 2 crianças pequenas, né? Então está entrando agora aqui com a ajuda dos universitários. Mari, muito obrigada por estar conosco. Eu que super agradeço, vocês sabem, uma alegria. Sempre uma alegria estar com vocês, ainda mais num dia tão especial como esse. A Mari substituiu a Thaís durante o período de licença maternidade no podcast, e ela foi um sucesso tão grande, também a gente é tão apegada, que agora nós vamos apresentar o podcast a partir de agosto, nós 4. Então, né, a Mari vai integrar o podcast conosco, que bom. Essa parte do sucesso aí, eu sei que eu falei, eu não saio mais, agora a Thaís que me aguente. Entendeu? Nem a gente te solta, pode. Não tem opção, você não tem escolha. Não tem escolha. Obrigada, Mari. Obrigada. Bom, então, nós vamos fazer, na realidade, uma retrospectiva, né, do que a gente tem discutido nos podcasts desde o primeiro. Então, o primeiro foi lançado exatamente há um ano, né, estamos comemorando aí um ano de podcast, e eu queria, então, só mostrar um pouco da estrutura, e aí depois eu passo para cada uma que vai se apresentar, fazer sua audiodescrição, tá bom? A Soraya vai apresentar alguns, a Thaís outros, eu outros, e a Mariana também. Bom, o nosso podcast ele tem uma estrutura fixa, nós começamos, então, sempre com o que a gente chama de perguntas reflexivas, né? A Soraya faz uma provocação, o que a gente ouve muito da família, o que a gente ouve muito da escola sobre aquele tema, e aí nós passamos para o que a gente chama de Convivere Mais Teoriza, em que nós convidamos, né, na versão de 2020, sempre um pesquisador, um estudioso sobre a temática, e ele, então, faz aí algumas reflexões sobre o tema do mês. Desde o início desse ano, nós passamos a convidar as famílias, professores, e agora pretendemos também chamar alunos, como eu acabei de fazer o convite para a Daniela. Então, a gente tem esse momento em que a teoria e as angústias, né, da escola e da família aparecem. Depois, a gente tem o nosso nó da convivência, em que nós temos sempre aquele ponto, né, em que há atrito entre a família e a escola sobre a temática, e a gente tenta desfazer o nó, sempre na perspectiva de que a relação família-escola precisa se pautar no respeito mútuo, num diálogo genuíno, mas principalmente num aspecto intencional com a formação das famílias, no que tange à educação das crianças e dos jovens, né? E aí, então, já temos 10 episódios, não é isso? Eu vou começar falando do primeiro, que a gente teve a participação super especial, começamos muito bem, da professora Thelma Vinha, e nós falamos quem educa em valores, família ou escola. Muitas escolas têm usado esse podcast, mandando o podcast para as famílias, e depois fazendo um forms para abrir uma reflexão, uma roda de conversa, uma discussão, agora nesse período online, né, claro, e tem colhido bons frutos, né, dessa primeira reflexão. Então, é um podcast que a gente recomenda bastante quando a gente quer começar a integrar a família nessa reflexão sobre quem educa em valores. Depois, nós tivemos o segundo podcast, que é a criança que faz birra,
e a gente faz uma pergunta, né? O que fazer? E aí vamos passar para Mari. É a Mari? Sou eu. No segundo episódio, a criança faz birra, o que fazer, né? O nosso objetivo foi refletir e compreender sobre o comportamento da birra, que é tão presente na vida das crianças, mas em algumas situações também presente na vida dos adolescentes. E aí pensar sobre como os adultos que acompanham as crianças e os adolescentes podem e devem atuar na superação dela. O nosso nó foi como que a escola pode ajudar a família quando a criança ou adolescente faz birra. E a nossa convidada está aqui, na época convidada, Mariana Tavares. O episódio 3 foi o adolescente não cumpre regras. A gente teve como objetivo refletir sobre como que os adultos que acompanham as crianças e os adolescentes podem atuar, né, e realizar intervenções e sanções quando há o descumprimento de uma regra. E aí, a partir do nó, o adolescente não cumpre as regras na escola, como que os adultos que educam esse adolescente agem, a nossa convidada Flávia Vivaldi trouxe contribuições muito importantes e bem reflexivas. Aí o quarto episódio, o meu filho tem 6 anos e quer um celular. E aí, Adri? E aí a gente teve a participação super especial do professor Yves Delataille. Foi uma honra poder entrevistá-lo, né? Diferentemente dos outros participantes que nos mandaram áudios, a gente faz uma prévia, né? É assim que funciona o nosso podcast. O Yves, a gente gravou a entrevista com ele pelo Zoom, eu e a Thaís, né, Thaís? Então foi uma aula e ele reflete bastante, pautado principalmente no livro dele, Limites, 3 Dimensões Educacionais, que foi publicado em 1998 e é absolutamente atual. Então, um podcast que eu recomendo, ele tem bastante acesso, esse nosso podcast, assim como o nosso primeiro, né? E como o grupo de WhatsApp de pais, que vocês já vão ver, que foi feito esse ano. Nós temos pessoas que nos acompanham, né, o nosso podcast, de diversos países, então isso tem crescido, a gente está muito feliz de ver que temos aí pessoas de diversas regiões do mundo acompanhando o nosso podcast, que nós temos mais de 87% das pessoas que começam a ouvir, que ouvem até o final, ou pelo menos a quase até o final, né? Então isso é um bom indicador. Então, um momento para a gente comemorar, né? Saber que o que nós estamos fazendo tem chegado às famílias e às escolas de uma forma positiva. E aí a gente foi para o 5, que vazou um nude da minha aluna. E claro, né, quem vai contar sobre isso é a Thaís. Não pelo nude, mas pela agressão virtual, né? Para deixar muito claro. Para deixar claro, né? Está gravando aqui ao vivo. Bom, pessoal, boa noite. Eu novamente, eu vou começar fazendo a minha audiodescrição, né? Eu sou branca, tenho cabelos castanhos abaixo do ombro. Eu estou usando uma blusa preta de gola alta, estou levemente maquiada, estou com batom da cor pink para combinar com a roupa da Adriana e da Mariana. Eu estou sentada, atrás de mim tem uma parede branca com o banner de comemoração de 4 anos da Conviver e Mais. Nosso episódio 5, Vazou Nude da Minha Aluna, trouxe uma temática, né, sobre um tipo de violência online, que eu falei agora na palestra da tarde, que é o sexting ou a pornografia de vingança, né? É uma agressão virtual que é grave, que gera consequências, né, devastadoras para quem é alvo, principalmente para as meninas. É um problema que a gente tem uma grande dificuldade em agir, né? Porque é uma exposição de uma privacidade em público, que o ambiente da internet é um ambiente público, né? A gente contou com a participação do Vinícius Cosso, que é advogado, ele é especialista em direito digital e proteção de dados, e aí ele trouxe uma reflexão importante sobre as leis, né, que regulam a nossa convivência e que protegem, né, a nossa imagem nesse ambiente virtual. E, bom, enfim, ele participou tanto do Nó da Convivência, né, ele trouxe algumas reflexões de como os profissionais da escola podem ajudar as famílias, né, então quando há uma situação aí de exposição em massa, e trouxe também
uma questão jurídica, né, de como que isso funciona. O nosso episódio 6 foi sobre o tema do bullying. Meu sobrinho sofre bullying, né? Então, foi o primeiro de 2021. Se você quiser passar, Adri, para a próxima tela, que tem isso. Nós apresentamos uma discussão enfocando, né, na diferenciação do bullying e de outras formas de problemas de convivência e caracterizando, né, esse fenômeno. Nós recebemos o Raul Alves, que é consultor aqui da Conviver Mais. Ele nos ajudou, né, a pensar nos sinais que os familiares podem identificar nos filhos, que podem indicar, né, que os filhos, enfim, que a criança ou adolescente está praticando ou está sofrendo uma situação de bullying. E o nosso nó da convivência buscou auxiliar, né, na intervenção aos casos de bullying, tanto pela escola quanto para a família, pensando aí numa forma de lidar com o problema, né, com o fenômeno, de uma forma educativa, de uma forma sensível e não punitiva, né? Então, descaracterizando essa ideia de que a gente tem que punir. E o episódio 7 foi sobre conflitos no grupo de WhatsApp de pais, né? Uma temática que já era, né, muito presente, recorrente no ambiente escolar. A gente sabe que se essas questões se amplificaram, né, agora, durante a pandemia, né, e da escola remota. Então, temáticas, né, como, sei lá, por exemplo, quando a família discorda de algo que a escola propõe, insere nesse grupo, sem conversar com a escola antes, ou quando tem reclamações, conflitos entre alunos, né, que vão parar nesses grupos e as crianças acabam sendo expostas. São inúmeras situações, né, que nós sabemos aí de problemas desse ambiente. Nós ouvimos uma mãe nesse episódio, a Ana Vogelei, que ela é mãe de 2 crianças, uma de 2, uma de 5. A Ana é de Recife. E aí ela relatou, né, alguns problemas que ela enfrentou, que ela presenciou aí no grupo de WhatsApp, voltados à questão da disputa, né, entre pais e escola, críticas que são pouco construtivas, conflitos até que não são coerentes com os valores que os pais desejam para os filhos, né? Então ela falou um pouquinho sobre isso, e também a gente ouviu a pesquisadora, a professora Catarina Gonçalves, que é doutora em educação. Ela trouxe algumas contribuições teóricas, né, importantes para a gente refletir sobre a temática. Ela focou, né, assim, principalmente a necessidade da gente refletir sobre a questão do senso de coletividade, sobre a gente lidar com os conflitos como uma oportunidade de aprendizagem, né? No nosso nó, a gente também abordou algumas orientações que podem ajudar a escola e que podem ajudar a família também, né, a usar esse espaço de uma forma mais ética, enfim, mais respeitosa, pensando até na função do WhatsApp, né, de não expor os nomes de profissionais da escola, de alunos, enfim, buscar a escola antes de repassar, né, algum tipo de informação. Então, foi um episódio muito significativo para nós, porque a gente sabe que escola e família, né, convivem aí com conflitos nos grupos de WhatsApp de pais. E é isso, vou passar a palavra, então, para a Mari. Isso. E pensando aí nos conflitos, né, tá? Foi quando eu roubei o seu lugar e assumi aí... Você gentilmente me substituiu, diferente. A Malu chegou e eu cheguei aqui. E aí, nesse 8º episódio, pensando também em conflitos, né? Mas agora numa outra forma de conflitos, o tema foi: meu filho levou uma mordida na escola. E esse foi um podcast muito bacana, né, meninas? Porque pela primeira vez a gente teve 2 pais trazendo aí os sentimentos ao chegar na escola e ficar sabendo que o filho levou uma mordida. Então, assim, a gente teve uma mãe que teve uma perspectiva mais tranquila, de crianças são assim, e de um pai dizendo, não é possível que isso aconteceu.
Então, foi bem bacana. A gente teve como convidada a Lívia Silva, que a Adri falou, que faz parte, da qual a pesquisadora com quem eu faço parte, né, da pesquisa do meu mestrado, que investiga aí os conflitos. E nesse episódio, a gente conversou bastante como que os adultos, esse era o grande nó, né? Então, como os adultos que lidam com essas crianças, tanto os pais quanto os professores, podem ajudar as crianças a utilizar estratégias mais assertivas na resolução dos seus conflitos. E a Lívia destaca muito as características do desenvolvimento. Então, o que tem de natural, né? Quem tem filho pequeno, quem trabalha com as crianças pequenas, sabe que isso acontece. E aí ela também destaca, e a gente discute, não é, meninas, inúmeras estratégias para lidar com essa forma de conflito, uma vez que ela vai acontecer na escola. Então, se ela vai acontecer na escola, a gente precisa estar preparado para isso. E aí, no 9º episódio, a Sou que vai falar? É a Adri? Desculpa. É você, Adri. Bom, no 9º episódio, nós conversamos, então, sobre a temática Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum, eu não consigo dar aula. E, em função, então, dessa frase, né, que incomoda muito, né, os professores, como é que a gente lida com a questão do respeito, nós recebemos a professora Suzana Menin, que fez contribuições sobre a temática, falou bastante sobre a questão das regras, da relação com a autoridade, né? Então, como é que isso se dá, do respeito mútuo, exemplificou com algumas pesquisas, e nesse episódio também nós tivemos aí algo diferente, que foi a participação de uma professora, a Danusa, e de uma mãe de um aluno que tem TDAH, e ela relata como ela sofria quando a professora, né, reclamava das situações de indisciplina dele e ela não sabia muito o que fazer. Então, foi uma conversa bastante articulada entre a teoria que a Suzana trouxe, a prática da Danusa, de como ela se transformou como professora a partir de um estudo mais consolidado, e a angústia dessa mãe que não sabia o que fazer com o seu filho em determinado período, né? Que agora o filho dela já é adolescente, mas na época ele era menor, e ela não conseguia entender por que a professora também não entendia, né, as questões com o filho. Acho que tem um ponto aqui comum, meninas, de todos esses podcasts que nós fizemos até o 9º, que as pessoas sempre nos trazem, né? Que é falar, poxa, eu já passei por isso. Eu já senti assim. Eu já tive esse problema, essa questão. Então, foi a nossa chamada, né? O nosso podcast tem uma chamadinha. A gente até poderia ter colocado aqui, né? Não pensei. E a gente encerra com o 10º, a última chamada da abertura do nosso podcast. E a Mari que vai contar, né, Mari? Nesse último, então, episódio, a gente tem como tema Minha Neta Não Me Obedece. Mas quando a gente olha, né, a Minha Neta Não Me Obedece, parece que a gente vai falar da relação com os avós. Mas esse não é o grande nó, não é a grande chamada, na verdade, desse podcast. O que a gente está falando aqui é, sem dúvida nenhuma, da parceria com os avós, ou com os tios, ou com alguém da família, ou com alguém que a gente vem de fora. Bom, qualquer pessoa, entre aspas. Na verdade, a gente vai falar sobre a rede de apoio. E, para isso, a gente convidou a Darlene Ferraz, que é doutoranda na Unesp, orientanda da Lu, né, que estava falando aqui um pouquinho antes. E a Darlene trata da rede de apoio, trazendo a importância dessa rede, dizendo que essa rede, ela também acaba sendo responsável pelo desenvolvimento moral dessas crianças. Então, a gente discute bastante nesse podcast sobre essa parceria. Então, a gente fala sobre o que é essa rede de apoio, como construir essa rede de apoio. A gente entende de forma breve, mas consistente, a necessidade da rede de apoio agora, né? Especialmente, vejam, né, Thaís e eu aqui que temos as crianças pequenas, né? A gente só pode estar aqui agora porque a gente tem uma rede de apoio. Exatamente, isso que eu ia falar. A gente só está aqui agora porque a nossa rede de apoio está funcionando. Está funcionando. Né?
Então, a gente destaca, tá fresquíssimo, né, meninas, esse podcast, tá fresquíssimo. A gente convida vocês a ouvirem, porque é algo extremamente atual e importante, né? Eu não imagino que seria de mim sem rede de apoio, gente. Pessoal, eu acho que a gente chegando ao fim, né? Olhando a trajetória desde hoje às 8 horas da manhã, chegando até agora, né? Às 8h30 da noite, às 12 horas da noite. Resistentes que ficaram aqui conosco até o fim. Nossos super. A gente vê, né? Fica explicitado aqui quanta coisa a gente faz, sempre na defesa de uma escola de qualidade para todos, para todas, né? Então, eu tenho muito orgulho. Mari, muito bom também contar com você. A gente tem aprendido muito também, fazer podcast com você junto. Então, o nosso muito obrigada. E agora somos um quarteto no podcast, mais um trio. Bem-vinda oficialmente e publicamente, tá bom, minha amiga? É isso mesmo. E já vamos anunciar que o podcast de agosto vai ser com a Luciana Nogueira e a gente vai falar sobre o que a gente faz quando a gente descobre que o nosso filho, o nosso aluno, está bebendo, né? É um problema sério, que faz parte aí da realidade das escolas públicas e particulares. Sim. E das famílias. Então, meninas, chegamos de fato ao fim. Para nós encerrarmos, a gente gostaria de dizer que no nosso site www.conviveremais.com.br nós temos lá uma biblioteca em que todos os nossos podcasts ficam lá. Então, quem não tem nenhum tipo de mídia para podcast, como Spotify e outras, pode acessar pelo nosso site, que lá nós temos, está escrito biblioteca, podcast, vocês conseguem ouvir todos os episódios. E a gente sempre fala ao final do podcast, conte para nós o que você achou do nosso podcast, né? Então, isso é bem importante, que vocês mandem, né? Temas que vocês gostariam que nós abordássemos, que trate especificamente da relação família-escola. Né? Acho que isso é bem importante. Isso que eu ia falar. Estamos aí organizando agora os temas do segundo semestre e do ano que vem já, e os nossos convidados, e também quem quiser participar conosco, tiver alguma história para contar e quiser abrir para o podcast, também está convidado, tá bom? Além disso, no nosso site, nós temos uma parte só para o trabalho com as famílias, a escola da família e a orientação personalizada, né, que a gente chama aí em algumas situações, quando a família precisa de um auxílio, e também quando a escola quer instituir ações formativas intencionais de qualidade com as famílias. A escola, clubes, agremiações, nós vamos em qualquer lugar em que as pessoas queiram de verdade discutir, pensar, refletir de forma séria, embasada teoricamente, mas também sensível, olhando para as realidades. E aí, para nós encerrarmos, né? Mari, quer fazer alguma contribuição final? Além de dizer que você é nossa, que a gente não larga mais. Não, só quero agradecer esse espaço, essa oportunidade de pensar junto com vocês, com a escola e com a família, sobre temas tão significativos, né? Eu acho que o podcast, ele alcança, né? Eu pelo menos sou assim, às vezes você está fazendo alguma coisa e você vai ouvindo, você vai pensando, agora fiquei curiosa, quero saber mais sobre isso. Então, acho que esse é o grande papel, trazer conhecimento científico, né, que é algo que a gente frisa muito nesse podcast, né, tudo que a gente fala é embasado cientificamente, a gente traz os dados, deixa lá, né, as referências, mas ao mesmo tempo com uma linguagem acessível, como você frisou, né, Dri, a gente tem tido essa experiência de escolas que mandam para as famílias, que mandam para professor, né? Então, gestão que manda para professor, então vamos ouvir, vamos refletir sobre isso numa outra linguagem, numa outra forma. Então, só agradecer por estar aqui com vocês. Vamos para os próximos. Que bom. É isso aí. Muito bom. Bom, fiquem aqui, né, comigo, não me abandonem até o último minuto. Nunca. Estamos acabando, estamos encerrando, então, queria lembrar que o evento foi realizado em prol da campanha Se Tem Gente com Fome Dá de Comer, organizado pela Oxfam Brasil, então o valor líquido será doado, a gente vai postar aí nas nossas redes sociais.
durante a próxima semana. Vamos tirar uns dias de férias, eu e a Soraya, porque a Thaís está voltando da licença, né? A cara dela. E a Soraya estamos um pouco cansadas, né? Não, que licença, gente! Que licença, Nossa! maternidade! Eu também estou um pouco cansada. Do quê? Imagina, um bebê. Tava tranquilo até agora, né? Tava de férias. Pois é. E vamos imaginar, então, um ensino mais humano. Foi a nossa primeira chamada sobre o dia de hoje. Nem parece, né, meninas, o quanto que a gente trabalhou até chegar aqui. Foi um dia muito especial para nós, realmente com muitas pessoas queridas, sabidas, competentes e, acima de tudo, amorosas. Que bom que a gente pôde ter esse dia com vocês aqui conosco, né? E temos o vídeo, né? Para encerrar. Sim, a gente tem um vídeo de encerramento, seria a nossa última parada musical. A gente resolveu fazer um vídeo de encerramento que compõe um pouco aí o trabalho que nós realizamos durante esse ano de pandemia, que não foi fácil para ninguém. Esperamos de verdade que o nosso segundo webinário, Qual Escola Queremos Após a Pandemia, 2021, tenha sido importante para reflexões futuras e para que a gente possa repensar a nossa escola. Nós gravamos todo o evento, vamos compartilhar, ainda não sabemos como. Quando nós voltarmos de férias, nós vamos nos reunir e vamos pensar de que forma para que as pessoas possam ter acesso a esse dia que foi tão especial para nós da Convívere. E esperamos, claro, vocês em todas as nossas mídias no próximo semestre, mas no nosso 5 anos da Convívere, no nosso terceiro webinário, já em 9 de julho de 2022, esperando que a gente já fale como é que está a escola, né? Já sem pandemia. É isso que a gente espera. Espero que todos tenham saúde, que se vacinem e que a gente possa sair desse período tão difícil, porque juntas e juntos nós somos mais e melhores. Não é? É isso então, vou aí. compartilhar o vídeo. Lilian, muito obrigada pela sua participação. Mari, que bom que está conosco. A gente combinou sem querer, né? Estou eu e a Mari de pink, a Thaís e a Sô de preto. Ficou muito bacana. Estamos parecendo um grupo sertanejo. Ornou. Agradeço imensamente as pessoas que ficaram conosco até o momento. E aí, então, vamos encerrar.
E é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. A gente pode Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, muito obrigada. Bom descanso para todo mundo. Descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.